Opa, Agora apareceu. agora deu. Maravilha, maravilha. Agora, Isso. a tua câmera, eu não estou te vendo da sobrancelha para cima, eu acho que tem que mudar um pouquinho. E aí? Aí, fechou, agora tá bom. Isso. Então, boa Isso. tarde, Lu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente estava conversando antes da live, né, para deixar bem aberto para as pessoas mandarem as suas perguntas para gerar uma interação maior. Então, a gente vai falar sobre os relacionamentos na dimensão sistêmica, né, que é um assunto muito interessante, até porque as constelações você trabalha muito esse núcleo familiar também, né? Sempre a família está ali como referência de pertencimento a cada pessoa. Então, assim, para a gente iniciar, o que você pontuaria como uma das coisas mais importantes nessa questão relacional? Então, meu boa tarde, todas as minhas desculpas aí pelos nossos, né, nossas falhas técnicas, mas já estamos começando. Eu sou Opa, Elonido Santos Castro, sou terapeuta holística, formação de pedagogia, e já estou há mais de 20 anos nessa área de trabalhar com casais, com famílias, e amo muito as constelações, porque elas fazem parte disso, sabe? Então, conversando com você, Padre Jesus, eu me dou conta como nós precisamos, talvez, unir mais o conhecimento, né, de forma científica, filosófica, religiosa. Nós não estamos aqui colocando nenhuma distinção, falando só de filosofia, só de ciência ou de religião. Nós vamos falar de um todo, porque para falar de família, necessariamente a gente tem que falar do todo. E quando nós sim, trocamos sim. essa ideia, dessa possibilidade de falar de relacionamentos, eu vejo assim como hoje está difícil as pessoas se relacionarem, né? Então Sim, eu quero sim. abrir um pouquinho essa abordagem sistêmica, né, familiar, começando por um relacionamento conjugal, tá? Sim, Todo relacionamento é sagrado, esse é um princípio, e é um princípio divino, né? E por que que ele é sagrado? Porque o relacionamento começa entre um homem e uma mulher, né? E é sim. interessante porque tem um livro do Bert Hellick, O Amor à Segunda Vista, e ele traz uma abordagem muito linda de como inicia esse relacionamento, né? Um homem e uma mulher se olham, olhares se cruzam, e eles entendem que ali pode haver uma felicidade, como se estivesse encontrando essa felicidade. Sim, sim. E esse entrosamento, esta identificação entre um homem e uma mulher, vai surgindo outras possibilidades, como, além da felicidade, a paixão, o desejo, e eles acreditam que isso pode ser o amor, né? Sim, E, e entre esse relacionamento, vai se estendendo uns laços de vínculo. E esse vínculo pode causar um casamento, né? Uma união sim, conjugal. E a partir dessa relação, desse homem e dessa mulher, vai iniciar outro relacionamento, porque vão chegando os filhos. sim, sim, Mas nesse princípio, eles apenas acham que o desejo, a felicidade, o sonho, isso vai fazer com que esse casamento perpetue, essa relação conjugal perpetue. Mas quando nós não temos a consciência de que, quando eu amo uma pessoa, eu posso dizer para ela, eu amo você. Eu estou entregando uma parte minha e a outra parte diz: eu amo você. E elas se entrelaçam achando que isso é tudo, que esse amor é tudo, mas não é, né? O amor, para ter um vínculo talvez um pouco mais longo ou eterno, enfim, ele precisa encontrar uma outra forma que é trazer tudo aquilo que um carrega para dentro desse relacionamento. Né? sim, Por sim, exemplo, o homem olha para a mulher e diz: eu amo você, mas eu não amo aquilo que veio no teu sistema. E a sim, mulher sim, pode dizer isso para o homem, né? Eu amo você, eu vou casar com você, mas eu não carrego toda a tua carga morfogenética, que é o sim, sistema familiar dele. Então, esse tipo de relacionamento, ele é temporário. Porque sim, quando acaba a paixão entre os dois, né, não há um vínculo duradouro porque não se fortaleceu com o sistema dos dois. Aí o que ocorre? Quando nascem os filhos, você melhor do que eu vai saber disso, porque você ouve muitas pessoas, né? Quando elas trazem essa dinâmica de o que acontece depois que tem filhos, o casal parece que briga mais. Porque no sim, momento da sim, educação,
quando começa a educar os filhos, um não quer aceitar a educação que o outro trouxe da sua família, do seu sistema. É Sim, ali que sim, começa a desavença, né? Começa a quebra do relacionamento. Então, ao invés de fortalecer, vai enfraquecer, até ao ponto de sim. chegar à separação. Então, as pessoas me procuram falando assim: nossa, a gente se amava tanto, era tudo perfeito, tudo certo. Quando chegou os filhos, os problemas começaram. O filho que Sim. veio para unir o casal, ele acaba, parece que, de alguma forma, separando. Porque a mulher olha para o filho e quer educar o filho do jeito dela. E o homem olha para o filho e quer educar do jeito dele, como se o jeito do outro fosse errado. Sim. Então, essa negação vai violar a lei do pertencimento, porque eu quero você, mas eu não quero aquilo que pertence a você, que são Sim. os conceitos, a educação, uma infinidade, um conjunto de valores que para aquela pessoa é importante. E quando eu desconsidero aquilo, há uma quebra desse vínculo do relacionamento. E é uma coisa Esse é o... muito interessante, Elo, quando você fala isso, que é muito comum a gente ouvir, por exemplo, um jovem, uma criança, até mesmo um adulto dizer: olha, eu gosto dos meus avós maternos, ou eu não gosto dos meus avós. Isso é muito comum a gente ver no dia a dia, né? E Exato. justamente isso que você está falando, a não aceitação da parte que veio ou do pai ou da mãe, né? Exato. Mas se veja bem, a criança já nasce, né, com esta percepção, porque às vezes, até durante a gestação, a mãe pode pensar na sua inocência e pensar assim: eu não quero que esse filho se pareça com a sogra, com o sogro ou com um membro da família dele. Né? Sim, Ele, por sua vez, se não gosta de alguém da família dela, ele também vai pensar isso: eu não quero que puxe essa raça, essa família. Né? sim. Então, Isso é a comum. criança já vem com essa percepção de que ele precisa amar um e para amar um sistema não pode amar o outro. Sim, Então, quando a criança cresce, isso é a nossa história, é cada um de nós que sim, passou por isso. Ela vai se criar num ambiente onde há uma disputa, né? Quem pode mais, quem sabe mais, qual que é a melhor religião, qual que é o melhor partido político, qual que é o melhor time de futebol. E entre o casal eles começam a disputar, né? E a criança cresce nesse ambiente. Então, quando ela sim, vai para a escola, ela já vai ter dificuldade nos relacionamentos, porque ela também vai fazer as suas escolhas de acordo com o que ela aprendeu com seus pais. Né? sim, Quando, sim. até os 8 anos, você sabe disso, né, como psicólogo, vai formando a personalidade. Quando ela chega na adolescência, ela já recebeu todas as informações que poderia. Ela quer, por sua vez, saber quem eu sou, o que, que eu posso pensar agora, o que, que eu posso fazer. Então, os pais, ao invés de olhar para a criança como um adolescente e acompanhar aquilo que ele está buscando, os sonhos, os desejos, né? Ele chama a criança de aborrecente. Eu fico Sim. muito triste quando as pessoas vêm e falam assim: nossa, lá em casa está cheio de aborrecência, porque tem adolescentes, 11 anos, 12 anos, 14 anos, né? Então, a Sim, sim, criança não se sente pertencente dentro do sistema familiar. E ela vai encontrar, ela vai atrair relacionamentos para ela semelhantes àqueles que ele já conhece. Né? sim, Por exemplo, o que é um campo morfogenético, né, segundo a sistêmica familiar? Morfo é a forma. Então, qual é a sim, forma de eu levar a vida melhor? Eu vou levar uma forma de acordo com o que minha mãe disse que era certo, que é o sim, sistema sim, dela. Ou de acordo com o que meu pai disse que era correto, de acordo com o sistema dele. Então ela vai encontrando relacionamentos que confirmem aquilo que para ela se tornou lei porque ouviu dos pais. sim, Aí, sim, por exemplo, o homem ele atrai um relacionamento, uma mulher com características da mãe, tá? Porque ele não gostava de algumas coisas na mãe. Então ele não sim, sim, curou, ele trouxe isso, ele vai atrair um relacionamento, né? E às vezes casa com essa pessoa e depois ele diz: Meu Deus, tá igual minha mãe. Né? Como se fosse algo errado. sim, E o homem, quando atrai uma mulher semelhante à mãe dele, né, também fala isso. E o inverso também é verdadeiro. Né? Às vezes a mulher diz para o marido: Você tá igual meu pai. Como se fosse algo errado. Então ela nega o que é do pai, logo ela nega o que é do marido. Né? Então é interessante porque pela vida fora,
Padre Jesus? O que é base nos relacionamentos é o relacionamento conjugal. Por exemplo, você atende famílias, além de padre, você é terapeuta, é psicólogo, e tem todo esse cuidado com a família. Então eu digo Uhum. assim, como manter uma família se não tem um casal, um homem e uma Sim, mulher? Mas esse casal precisa ter uma outra entidade que é o relacionamento. sim, sim. E o relacionamento é essa união das duas partes, de dois grandes Sim. sistemas, né? Então, o Bert Helling fala nesse livro que quando o homem ou a mulher, quando eles se conhecem e começam a se relacionar, seja um namoro, enfim, quando ele fala, eu amo você, não está certo ele falar isso. E ela também não está correto ela falar para ele, eu amo você. O do que guia a mim e você. Que ama a pessoa e tudo que veio antes dela. Por isso que não há disputa, entende? No Sim, relacionamento. Agora, amo você, mas não amo o que te pertence, esse casamento não dura. Então, sim, infelizmente, o que acontece? Por exemplo, quando o homem tem uma necessidade de se reportar aos costumes da mãe, né? De elogiar o que era da mãe, se a mulher aceita isso e valida, esse é o amor verdadeiro. Mas se sim, ela olha para ele e diz: Ah, parece que tudo que é da sua mãe é melhor que o meu. Parece que sua mãe faz tudo melhor do que eu. sim, sim. Ela está invalidando aquilo que ele carrega. Entendeu? Então, quanto mais há uma consciência interior de que se eu me uno com uma pessoa, eu preciso aceitar tudo que vem dela, os costumes, os Sim. hábitos, né? Então, é bem interessante que há uma tomada de consciência para que você traga isso como se fosse um pacote. Eu brinco, é um pacote, não é? Sim. E eu achei interessante uma coisa que o Bert Hellinger fala na sua teoria, que às vezes a pessoa ela quer copiar alguém do seu sistema, é o que você estava falando, né? Às vezes ela quer copiar a mãe ou quer copiar o pai nas suas atitudes e de repente ela vai levando esse problema não resolvido para frente. Uhum. Quando, na verdade, a aceitação, o reconhecimento seria a ferramenta para resolver, talvez, tudo aquilo que chegou até ela no presente momento, né? O Bert Uhum. Hellinger, num trecho que eu estava lendo no livro As Ordens do Amor, ele fala assim, quando algo acontece com os pais, os filhos culpam a si mesmos. Então, às vezes, ao invés do pai e da mãe achar que estava fazendo o melhor na sua individualidade, eles estavam gerando uma culpa para as crianças, né? Para os filhos ali. Até a Uhum. Cleide estava perguntando aqui, eu não entendi direito a pergunta dela. Parece que eu vou dizer o que eu entendi, viu, Cleide? Se eu estiver errado, você repete a pergunta. Mas ela, como vó, cuidando ali do neto, se isso seria correto. Ela fez uma pergunta, eu acredito que seja isso que eu não entendi muito bem ali, da Uhum. maneira como ela colocou. O que você tem a Uhum. dizer sobre isso, Cleide? A avó que cuida do neto. Tá. O Tá, bem interessante, até porque eu também faço esse papel, né? É um cuidado, é um cuidado muito grande, porque é o seguinte, depende por que ela cuida do neto. Ela cuida para ajudar a filha, entendeu? A filha trabalha, não tem condições, e a avó cuida. Tudo bem, nada errado, nada contra. Às vezes, a avó cuida como se fosse assim, eu cuido melhor do que você. Então, ela está violando a lei da ordem, que é uma hierarquia familiar, porque ninguém melhor do que a mãe vai cuidar do filho. A avó pode cuidar bem, mas não tão bem quanto a mãe. Então, ela tira o direito da filha, tá? Ou do filho, de cuidar de uma forma mais amorosa. E ela diz: não, mas a avó ama dobrado. Tudo bem, ela pode amar da forma que ela quiser, mas ela não pode tirar o direito, ela pode cuidar numa condição: eu cuido para você, a mãe é você. E às vezes sim, as avós cuidam tanto
que o neto chama a avó de mãe. E a mãe, a avó, ela acha bonito, ela diz, nossa, ele me chama de mãe. E não faz nada para mudar. A avó precisa dizer, querido neto, eu sou a sua avó e ela é sua mãe. Porque isso vai refletir lá na vida adulta da criança uma confusão. Quem é minha avó e quem é minha mãe? Então, nos Sim, sim. relacionamentos, é possível que ela tenha relacionamentos confusos. De que Sim, sim. forma? Ela foi criada pela avó, essa criança, né? E a avó, por sua vez, cuidou como se fosse a mãe. Agiu como se fosse a mãe. Então, Sim, sim. o papel correto nesse caso, veja bem, ela pode cuidar, pode amar, mas nunca tire o lugar da mãe, nem para educar, Sim, sim. entendeu? É, Quando ela está. O Bert Hellinger fala uma coisa interessante, que a ordem sempre precede o amor. Olha que interessante. Exatamente, exatamente. Porque realmente existem coisas pré-definidas, né, na própria biologia do ser humano, na própria estrutura psíquica dele, né, onde a ordem leva a gente à tranquilidade, à harmonia, a fazer aquilo que é certo, né? Então, quando eu acredito assim que a ordem não é valorizada, como você está colocando aí, respeitando o papel da mãe, do pai, então acho que há um sequestro justamente desta autoridade que a criança precisa, né? Agora, Exato. uma pergunta assim, Lu, que dentro desse contexto que você está colocando, uma coisa assim que muita gente vem perguntar, por isso que eu quero fazer essa pergunta para você. Pois A não. ansiedade. Veja, por que tanta ansiedade que está acontecendo dentro da família, dos relacionamentos? Qual que seria, então, a origem, esta origem, vamos dizer assim, física, né? Porque a ansiedade mexe com o nosso físico, com o nosso comportamento, com as nossas emoções. Da onde viria a ansiedade dentro desta dimensão dos relacionamentos sistêmicos? Veja bem, a ansiedade é uma vontade que a pessoa tem de chegar rapidamente em algum lugar. E normalmente as pessoas muito ansiosas, elas não sabem onde elas querem chegar, entendeu? Sim, Ela sim, está procurando alguma coisa, ela quer algo. Segundo uma visão sistêmica, ou que o Bert Hellinger nos instrui, ele diz o seguinte: aonde há ansiedade, aonde há excesso de correria, existe exclusão. É como se eu sim. tivesse, é como se eu tivesse querendo alcançar algo e eu não sei onde está, né? Pulando etapas, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Se eu olho para o meu sistema primeiro, eu tenho que colocar o meu ponto de vista segundo a minha origem. Se na minha origem houve exclusão, pode ser uma exclusão por um relacionamento do meu pai ou da minha mãe, pode ser uma exclusão por um filho fora do casamento, ou um amor extraconjugal, tá? Que não Sim, é sim, difícil acontecer. Não é difícil acontecer. É comum, eu digo que não é normal, mas é comum acontecer, né? Então houve sim, lá sim. um relacionamento extraconjugal. Alguém saiu perdendo naquele momento, naquela geração. Então, aquele que saiu perdendo, ele está procurando esse amor. Aí o que que acontece? A pessoa, na geração seguinte, ela traz uma confusão dos ancestrais, que é dos pais dela. Então Sim. ela tem uma pressa para alcançar quem? Não sabe. Ela vive na correria ou ela tem pressão alta. Então a pressão alta é o quê? É a falta de incluir alguém que ficou para trás, ficou perdido. E essa pessoa, perdida entre aspas, né? Ele ficou Sim, sim. abandonado, ele ficou excluído. E esse indivíduo que tem uma pressão alta, que tem uma ansiedade, às vezes uma espécie de desespero, ele não consegue esperar ninguém nem concluir uma fala. Ele não consegue, vamos supor, vai à missa, ele sai antes do final da missa. Ele acha que já recebeu a informação que precisava e ele sai. Ele vai num teatro, ele sai um pouquinho antes de terminar. Quer dizer, ele está sempre querendo algo que ele não sabe o que é. Sim, Então, sim. o que que a constelação faz? Traz esse olhar, né? Leva a pessoa, conduz ela para buscar onde é que começou esse emaranhamento. Foi num Sim, sim. relacionamento do avô, da avó, do pai. Quem foi que ficou? Tá? Se alguém ficou de lado, ficou excluído, tiraram o direito de pertencer,
Futuramente, nas gerações seguintes, alguém vai procurar encontrar, mas não sabe o que está procurando, porque não sabe mesmo, Sim, não é sim. consciente, né? Então tem uma pressa. Consciente. E se Uhum. você observar hoje, o que, que as pessoas estão vivendo? Até, vamos supor, antes da quarentena, era Sim, uma correria, todo mundo correndo, correndo. Agora, mesmo quem está parado, está dentro de casa, está numa ansiedade. Ou come muito, ou bebe muito, ou fuma muito, ou briga muito. Eu tenho sim, ouvido sim. as pessoas dizer assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu não vejo a hora que isso passe. Tudo bem, vamos supor que vai passar esse momento, mas não vai passar o que está dentro da pessoa, porque ela não vai se encontrar. Agora, esse momento que ela poderia olhar para dentro de si e fazer uma reflexão, aproveitar, já que eu não estou indo trabalhar, não tenho horário para cumprir, vou fazer uma reflexão: como estão meus relacionamentos, a minha família, né? Por que da correria? Sim, Não tá. Não. Aí a ansiedade parece que está aumentando. Realmente está aumentando essa ansiedade. Então, é esse sim. olhar de amor, esse olhar de inclusão, né? O que é que está fora do lugar? O que, que está fora de ordem? Onde não tem ordem, não tem progresso. Então, se tem Sim, sim. ansiedade, tem algo que está fora do lugar. Espero ter respondido, era isso que você queria. Justamente dentro desse contexto, Elô, como você mesmo disse, né? Às vezes, nesse tempo, a pessoa come demais, a pessoa fuma demais, ou a pessoa bebe demais. Veja, parece que há uma questão de desordem, né? E o Bert Hellinger, dentro de um estudo de caso que ele faz nesse livro As Ordens do Amor, ele diz assim que o vício, o que seria o vício? Seria a mulher ter excluído o homem em algum momento da sua vida. Olha que interessante que a exclusão do homem, em algum momento, faz com que ele acabe buscando pelo vício. Você enxerga desta maneira também nos seus estudos de caso, que uma exclusão pode levar a pessoa ao vício, ou uma compulsão, quando ela não se sente pertencente ao sistema, quando ela não se sente incluída? É interessante. Nesse livro, Amor à Segunda Vista, é um livro Sim, muito bom. Eu recomendo, inclusive, né? Depois, se as pessoas quiserem perguntar e tudo mais, é um livro que todo mundo deveria ler, porque ele é muito fácil. E a abordagem que sim, tem ali, depois ele tem muitos cases, né? Ele coloca as constelações. Mas isso que você está me falando da questão da exclusão, Jesus, a sim, exclusão não significa só deixar uma pessoa de lado, excluir um ser propriamente dito. Uma exclusão pode ser quando eu anulo, quando eu invalido o valor da família dele, do cônjuge. sim, Por exemplo, vamos supor que lá nos meus bisavós, né? Um veio da Itália, um veio da Alemanha, são costumes diferentes, são culturas diferentes. Dentro de uma família, de uma cultura italiana, optava-se por um casamento para os filhos italianos. Mas eles não sim, obedeceram e casaram com outra origem. Polonês, russo, alemão, enfim, até indígena, não tem problema, né? O que sim, que sim, acontece? Pode nessa geração ter ocorrido uma exclusão. É como se fosse a tua origem não é boa. Tanto o sim, homem sim, quanto a mulher são tão bons e tão valorosos que não tem diferença nenhuma nessa sim, questão. sim, Não tem diferença. Você sabe disso como padre, como teólogo, né? O que que Deus, sim, como Deus vê os filhos dele. E no nosso sistema familiar não é diferente. Porque se a mulher invalida, então ela excluiu. Ela disse: a sim, tua família não é boa quanto a minha, tá? Ou esses valores não pertencem. Isso é uma exclusão. Isso é uma invalidação. Então, a geração seguinte vem parcial. Por quê? É como se fosse 50%. Até eu coloquei, não sei se você vai conseguir ver esse mapinha aqui. Olha só, aqui está um desenho de que o indivíduo tem um pai e uma mãe. Então, ele é sim, 50% de cada um. sim, Vamos sim. supor, se a mãe invalida o sistema todo do pai, esse indivíduo fica 50%. Então, ele fica parcial, ele não é um ser integral. Sim, Eu sim, gosto muito, hoje eu trabalho muito com a forma holística, né? Tornar a pessoa inteira, integral. E sim. como que você vai fazer uma pessoa se sentir assim se ela vive É, pela metade?
Ela Ele vive nunca só vai metade. conseguir chegar, ele nunca vai conseguir chegar à plenitude, né? À totalidade, né? Exatamente. Por quê? Há uma exclusão no sistema inconsciente. Então, a exclusão não é só Sim, porque houve separação, teve um aborto, um relacionamento fracassado. É quando eu excluo um valor da pessoa, quando eu excluo algo do sim, sistema sim, dela. E é impressionante porque eu ouço muito, Jesus, as pessoas trazer uma dinâmica, trazer uma demanda para tratar e fala assim, ai, porque não adianta, eu não quero que ele seja igual. Eu afasto para sim, ver se não se contamina com a família, com os parentes. Então, isso é uma exclusão. Essa é a falta de sim, consciência. Não é só afastar fisicamente a pessoa. É quando eu sim, sim. afasto algo do coração, entendeu? Que É, para que inclusive, uma frase que eu li no livro do Bert Hellinger, que eu achei muito bonito e está dentro do contexto que você está falando, é quando ele diz assim: só quando eu colocar todos do meu sistema no meu coração é que eu estarei completo. exatamente. Eu tenho essa frase, inclusive, anotada aqui no meu notebook, que fala: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um bom lugar no seu coração. Verdade. Então, em quase todos os livros ele traz isso, porque, olha, veja bem, quem sou eu para excluir, para dizer que não serve, que não presta, ou que está errado, aquilo que a pessoa traz na bagagem dela, Sim, entendeu? Então, o meu coração não fica em paz, porque eu sim, estou eliminando parte daquilo que no início eu agreguei como valor, que foi o amor sim, inicial. sim, Aí esses filhos, né, essas gerações, elas já vêm parciais, como se tivesse só pela metade. sim, E mesmo negando o valor da outra família, continua tendo filhos. sim. As famílias são Mas numerosas. você falando disso, né, da gente incluir todos no sistema, eu estava me recordando de quando eu estudava lá na segunda série, né? Então era interessante que os alunos que tinham alguma dificuldade, eles separavam, tinha um horário à tarde para dizer, olha, aquele aluno ele precisa de uma maior atenção, ele precisa ser completado para ele caminhar junto com os outros. Era um outro método de ensino, não era esse que está agora aí no atual sistema, né? Que todo mundo é colocado junto, todo mundo é visto de maneira igual, porque a gente sabe que todo mundo é diferente, né? Cada um tem um grau de dificuldade. Então, eu achava interessante esse sistema educacional na época, porque realmente eu acho que assim, quando uma pessoa do sistema ela está com dificuldade, ela precisa ser cuidada para ser devolvida a esse sistema, para ela realmente se sentir então completa. E quando eu estava lendo também outra coisa, assim, dentro desse sentido familiar que a gente está falando, ele fala sobre a questão de ser vítima. Quantos a gente ouve na hora que vai conversar com a gente dizer: olha, você não sabe o que aconteceu comigo, a minha vida é difícil, olha, para mim tudo é difícil. E o Bert Hellinger fala assim: o que é ser vítima? Ele diz assim: é uma forma de vingança. Ele coloca Uhum. isso. Por que a pessoa se vitimiza? Ela quer se vingar de alguma coisa que aconteceu no sistema dela e, e ela vive nessa busca incansável de achar que vitimizando ela está se vingando, mas na verdade ela não está se permitindo crescer, amadurecer, né? Mas essa questão da vítima, a vítima nem Sim, sempre ela quer ser tratada, porque ela quer sim, aliado. sim, Ela quer aliado. Você pode ver a pessoa que ela se vitimiza, pois às vezes você insiste, você quer tirar ela daquele quadro, mas ela justifica. E daí o que que sim, acontece? Que você insiste em querer ajudar a pessoa a sair daquele quadro, ela te exclui, porque você não se alia. Entendeu? Então você não serve para conversar, você não serve para ajudar. Porque é como se ela dissesse assim: mas você não me entende, você não sabe o que eu sim, sofro, sim. você não sabe o que eu passo. E daí, É quando o que o você não Bert Hellinger fala no outro momento, quando ele fala assim, a expiação é uma forma de compensação. exato, Eu tenho que sofrer para compensar algo no meu sistema. exatamente, exatamente. Então, quando a pessoa se afasta, isso acontece comigo. Às vezes eu falo para a pessoa e tal, de repente ela não quer ouvir aquilo e ela se Sim, afasta. sim, Mas passa um tempo ela volta, porque naquele momento eu não quis ser aliada a ela, porque eu não sou vítima, eu não vou me aliar com quem é vítima, entendeu? É interessante. Aí mas acontece
Pode falar. Eu estou lembrando uma frase de um amigo meu, do Pedro, que ele fala assim, que às vezes nas histórias as pessoas estão buscando cúmplices. A pessoa quer fazer a gente cúmplice da história dela e fazer com que a gente sofra ali com ela, mas realmente a gente sempre tem que ter um olhar além, no sentido de ajudar a pessoa a enxergar aquilo que ela não consegue ainda ver, né? Aquela velha frase, né, do amigo. Amigo verdadeiro não é aquele que fala o que você quer ouvir, é aquele que fala o que você precisa ouvir, né? Claro. Então, para sair da condição de vítima, a pessoa primeiro ela tem que querer sair. Se ela não quer, você não vai obrigar ela a sair, né? Eu Sim, conversava sim. com uma pessoa esses dias que veio procurar. Eu queria entender por que sempre encontra relacionamentos conflituosos. É um homem. Além dos Sim, conflitos nos relacionamentos, dura um pouco, de repente ele se cansa e não quer mais aquele relacionamento. E ele acaba. Sempre, ele diz que ele sempre, ele que desiste do relacionamento. E quando ele encontra um emprego, por azar, entre aspas, na condição de líder ou de patrão, é patroa, é uma mulher. sim. E, a, e essa mulher tem umas características que ele não gosta. Aí eu perguntei assim, e como que é com a sua mãe? Como você vê a sua mãe? Ixi, parece que eu estou vendo a minha mãe lá no emprego. Parece que eu estou vendo a mãe no relacionamento. Então, o que que ocorre nessa... Ele quer ser vítima porque ele não aceita a questão ocupacional da mãe. Sim, Ele sim. não aceita o hierarquia. Os filhos não vão mudar os pais, mas quando ele quer modificar, entendeu? Um comportamento, uma atitude dos pais, ele vai encontrar, seja na condição de relacionamento afetivo, conjugal, amigável ou profissional, ele vai encontrar pessoas com essas características até que ele consiga ter a consciência de que é ele quem precisa mudar. E o mudar, veja bem, tem uma outra frase do Bert Hellinger que eu gosto muito, que ele diz, o amor é terapia. O amor é terapia. E no mundo não há outro tratamento tão eficiente senão o amor. Então, o que, que a pessoa precisa? Simplesmente aceitar os pais, seja a mãe ou o pai, como eles são. Sim, sim. Aí tem um relacionamento sério ou problemático com o dinheiro. Né? As pessoas querem ser prósperas, trabalham para ganhar dinheiro, querem ter o seu sustento, sua qualidade de vida, mas não encontram o suficiente. Aí eu pergunto assim: e como está a tua relação com seu pai? Não, a gente se dá bem, a gente até é amigos. Não. O se dar bem e ser amigo do pai não é correto. Porque o pai não Sim, sim. pode ser amigo. O pai é o pai, ele é o grande e o filho é o pequeno. Amigos, o filho arruma em quantidade, o pai é um só. Então, se ele tira o Sim, pai do papel de pai e coloca no papel de amigo, ele fica órfão. E sim, se ele sim. está órfão, sem o pai, logo ele não tem prosperidade. Então, ele precisa fazer essa reconciliação, honrar o pai, respeitar, pode ter liberdade para brincar, para contar piada, mas sempre na condição de o pai é o grande e ele é o pequeno. Então, Sim, sim, sim. o relacionamento com o dinheiro, com a prosperidade, tem a ver com o relacionamento que pai é provedor. Sim, Ah, mas sim. o meu pai não proveu, foi minha mãe que proveu. Não importa, o papel dele foi esse. Entende? Então, quantas vezes, ou então a dificuldade na carreira. Eu tenho um relacionamento péssimo com a profissão. Não gosto do que faço, faço por obrigação, faço para ganhar dinheiro, faço porque eu preciso trabalhar. Infelizmente, tem muita gente que vive nessa condição. Tá? Uhum. É, porque ela tem dificuldade, ou teve dificuldade, mesmo que seja inconsciente, de ter talvez uma, entendeu? Mãe corresponde à carreira. Tem um livro do Bert Hellinger, Êxito na Vida e Êxito na Profissão, que fala muito sobre isso. Ah, eu faço uma pergunta para a pessoa, se você pudesse mudar alguma coisa na sua mãe, o que, que você mudaria? Aí tece lá um elenco de palavras do que mudaria na mãe. Enquanto tiver nessa condição de querer mudar a mãe, vai mudar de profissão, vai mudar de emprego. A pessoa não tem Sim, estabilidade, porque a estabilidade profissional, ela vem de uma estabilidade emocional.
Então, se percebe como a vida é feita de relacionamentos. Sim, E sim, quando a sim. gente fala de relacionamento, não estou falando de relacionamento só conjugal, pai e filho, patrão e empregado. Como que eu me relaciono com a vida? Como que eu me relaciono com as coisas? Como que eu me relaciono comigo? Entendeu? Então, assim, é tão fácil a pessoa se dar conta de que aquilo que veio antes não se muda, não se modifica. Aí Sim, entra a sim. questão A do gente, movimento de a gente volta aceitação. àquele princípio. A gente volta àquele princípio inicial, né? A ordem precede o amor. Se a Exato. gente coloca as coisas no devido lugar, na devida ordem, vamos dizer assim, o resto vai fluindo naturalmente. E o Bert Hellinger, num trecho desse livro, Elo, ele diz uma coisa interessante. Aceitar é um ato de superioridade. Ou seja, é um gesto nobre, divino, né? E Exato. respeitar é ver o outro como grandeza, é ver a grandeza do outro, o respeito. Então, eu acredito assim que são princípios que ele coloca na sua teoria fundamentais para que a gente realmente traga uma resolução para o nosso sistema. Então, a ordem, primeiramente, a questão do amor, aceitar no sentido desta superioridade, de algo sagrado, de algo realmente importante, e o respeito como a questão da gente valorizar, ver a grandeza do outro, né? Então, você trouxe isso assim dentro de uma dinâmica muito grande, sabe por quê? É, essa questão do respeitar e aceitar, ela serve para todos os parâmetros, Sim, inclusive nessa questão familiar. Quando uma pessoa casa, ela não tem que escolher ou pensar, eu vou aceitar ou não vou. Ela vai aceitar, entende? Ela vai respeitar o sistema do outro, a cultura do outro. Então, isso vai convergindo para uma situação da família, onde cada um que cresce dentro desse ambiente vai crescendo dentro dessa dimensão do amor, da aceitação e do respeito. Tá? sim, Veja, hoje sim. as pessoas dizem: ah, meus filhos não obedecem mais. Um filho com 3 anos, os pais não dão conta. Né? O filho toma o telefone o celular da mão do pai ou da mãe porque ele quer assistir aquilo que ele quer. E se os pais não entregam, ele grita, ele chora, ele se desespera. Aí os pais dizem: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Então, se um pouquinho de consciência, faça uma reflexão. A quem, ou então, que membro da família, do sistema de um dos cônjuges, tá? Mesmo que estejam separados os pais, continuam vinculados no amor. Então, se houve uma exclusão, se houve uma negação, esse filho está fazendo isso para fazer os pais enxergarem, entende? Mas mesmo assim, às vezes não há. Né? Você vai falar muito melhor, eu quero até que você complemente isso que eu vou falar agora, porque eu recebo muitos pais que vêm tratar os filhos ou levam os filhos para terapia porque tem problemas e às vezes surgiu depois da separação. Né? Então, eu digo o seguinte, dentro do meu conhecimento, que eu sou leiga, muito leiga em relação a tudo que você conhece, padre. O que, que significa o que Deus une, o homem não separa? Tá? Eu demorei para ter esse entendimento, porque se teve esse vínculo de amor, esse ato de amor, e teve um filho, teve uma vida, então essa união é eterna, ninguém separa. Essa é a união do amor de Deus, tá? Que usou Sim, duas sim. pessoas, dois instrumentos para que tivesse uma vida. Na separação, o que que acontece? O filho acaba sendo separado. Eu me separei do seu pai, me separei da sua mãe. E às vezes há uma exclusão, há uma briga, um conflito, como se fosse eu não quero mais saber, eu não quero mais ouvir. Algumas pessoas chegam a dizer eu sou viúva do marido vivo, tá? Porque eu enterrei, eu matei. Ele não existe. Gente, Uhum. infelizmente, matou parte do filho, enterrou uma parte do filho. Então, essa criança está revoltada com o mundo, com a vida, ela não quer nem viver, mas ela não sabe dizer isso. Então, ela se revolta tendo essas atitudes, né? Que Sim, às sim. vezes acaba dando um desgosto para os pais e os pais ficam sem saber o que fazer. Então, hoje eu penso como que a gente vai lidar com isso, né? Para que as pessoas tenham mais consciência. Se teve um relacionamento fora do casamento, inclui aquele ser.
Se teve um filho fora do casamento, inclui, tudo faz parte, tudo Sim. pertence, né? E É, assim, no fundo, no fundo, o que perpassa aí é a dimensão do perdão, da reconciliação, né? Então, a reconciliação, ela é a chave para a gente entender a própria vida humana, né? A gente celebrava esses dias a Semana Santa e o grande mistério que é o Filho de Deus ter vindo a nós se manifesta em dois pilares. Um é que ele nos amou ao extremo, como vai dizer João 13:1. E num dos últimos momentos da cruz, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, às vezes, alguém nos causou algum mal na nossa história, a gente passou por uma história triste, mas aquela pessoa que talvez fez aquilo conosco era uma pessoa ferida no seu sistema, era uma pessoa que carregava tantas questões que não estavam resolvidas, e às vezes aquilo acabou também chegando até nós, e nós também que estamos feridos, também nós todos, de certa maneira, também trazemos certas feridas, e a gente vive, então, esse eterno relacionamento de ferir as pessoas também. Então, eu acredito que a cura, como que fala, o alcance da resolução das nossas situações, elas vão chegando à medida que a gente abre a nossa mente essa questão da reconciliação. Então, eu uhum, acredito que, por exemplo, na constelação sistêmica, o que você trabalha? Reconciliar com o seu sistema, com as pessoas que você excluiu, com as pessoas que você tem que inserir. Então, veja, é uma chave muito interessante para a gente entender. E se a gente perceber isso, todas as linhas de terapia, elas trabalham esse foco. Qual que é o objetivo de toda a terapia? Levar o sujeito ao bem-estar. E o que é o bem-estar? É quando eu estou em paz comigo mesmo, com as pessoas, com Deus, né? Sei lá. São várias vertentes aí que a pessoa precisa se reconciliar. uhum. É bacana isso porque às vezes eu falo assim: você já perdoou fulano? Sim, eu perdoei, só não quero que passe na minha frente. Então não E, perdoou, né? sim, Ah, eu já perdoei, mas eu quero esquecer, não quero mais lembrar daquela pessoa. Quando você perdoou, ela faz parte. Você não sim. precisa tirar ela da sua mente, do seu coração. Perdoa e pronto. Se ela aparece na tua frente, você respeita, você cumprimenta. Agora, perdoei, mas não quero que passe na minha frente. Então, não perdoou, né? É É, um é a... auto-engano, é uma hipocrisia conosco mesmo, né? Exato. Uhum. Eu tenho trabalhado, e você também conhece o livro do Eckhart Tolle, né? O Despertar da Consciência. Eu acho Uhum. muito bacana porque é um livro já antigo e ele tem toda essa abordagem da nossa dificuldade desse olhar interno, desse despertar, porque eu sempre acho que é o outro que tem que mudar. Eu Sim, sim. sempre quero que o outro se modifique, né? Mas enquanto eu não tomo consciência de que quando eu me modifico, tudo se modifica, né? Sim. E parte dessa aceitação e esse respeito. Porque, não sei, sabe, padre, eu fui criada num sistema de muito respeito, entende? Sim, sim. Havia um respeito entre pais e filhos e uma hierarquia familiar, né? O meu pai, ele sempre foi muito, como que eu vou dizer, muito quieto, muito na dele, né? Muito passivo. E a minha mãe muito ativa. Então, eles criaram 12 filhos. Quando a minha mãe, a gente pedia alguma coisa para a mãe, que para o pai não tinha coragem, né? Fomos educados meio no medo. Então, pedia para a mãe dizia: eu tenho que falar com seu pai. Ela nunca deu uma resposta direta para a gente, como se ela soubesse mais. Então, quando ela ia falar com meu pai, ela chegava e dizia assim: olha, as meninas querem sair, querem ir num baile, né? Querem ir em tal lugar. Mas ela não trazia resposta na hora. Teu pai vai pensar, vai depender do comportamento de vocês, ele vai dizer sim ou não. Passava 2, 3 dias, a gente falava assim: mãe, daí já falou com o pai? Ele disse que sim. A mãe disse: eu vou perguntar para ele hoje, porque hoje ele vai dar a resposta. No dia seguinte, ela trazia a resposta: sim, teu pai disse que pode. Depois eu via, ela tinha muita coisa que ela nem falava, ela só contava para ele. A gente queria tal coisa e ela ia deixar. Mas para nós, para manter essa hierarquia, essa ordem, ela dizia: eu vou perguntar para ele, ela era porta-voz. Sim. Depende do que eu trago para vocês. Então, eu me criei dentro desse respeito, dentro dessa hierarquia. Para mim, é muito fácil, mas para eu, Eloni,
né? Sim, Falar sim, que enquanto eu não tenho a consciência de respeitar e aceitar, a mulher não vai mandar no homem, por mais que ela cresça, que ela estude, que ela ganhe sim, mais, né? É uma coisa divina essa hierarquia. E esse honrar sim, pai e mãe, é pai e mãe. Então, numa família, uma família equilibrada, uma família que tem ordem, a mãe ela pode ser a mais sábia possível, mas para usar essa sim, sim, sabedoria, ela vai dizer para o filho: eu vou perguntar para o seu pai. Né? Ou sim, então, ela inclui o pai, ela inclui na decisão. Ela não toma uma decisão sozinha, entendeu? E o filho se cria honrando o pai. Ele já sim, cresce, sim, entendeu? Sabendo que existe uma hierarquia, que existe regras, que existe normas e que eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho que ter um respeito, eu sim. tenho que me reportar a alguém, né? Então, eu acho muito bacana isso. Eu vejo que quando se trata Gosto muito disso, de uma, eu gosto muito de uma filósofa, ela chama Hannah Arendt, ela foi discípula de Martin Heidegger, um grande metafísico. E ela escreve um livro no qual ela diz que os dois pilares da vida, um deles seria a tradição e o outro seria a educação. O que se uhum, entende por tradição? Tradição é tudo aquilo que sempre existiu ao longo da história e que foi importante para que a gente estivesse aqui hoje. E a educação uhum, significava para ela tudo aquilo que foi ocorrendo ao longo da história, o que a gente aprendeu dos nossos erros, das guerras, de uhum, tudo que aconteceu. Mas o que eu percebo hoje, assim, a nível mundial? Existe uma ideologia no mundo, em todos os segmentos, uma ideologia da desconstrução. O que é a desconstrução? Olha, tudo que era antigo está errado. exato. Vamos levantar agora uma nova ideologia. E aí a gente pode elencar várias ideologias que surgiram. Então, Uhum, veja, são ideologias que atacam a família, são ideologias que querem tornar ou a mulher independente ou o homem independente. É uma ideologia que quer controlar a sexualidade do ser humano. Então, veja bem, destruiu-se a tradição, a educação, para levantar um pensamento ideológico, baseado não na história, mas na mente e na ideia de alguns. Então, assim, isso que você está falando é muito interessante. Eu fiquei pensando aqui a hora que você estava falando, se na nossa vida particular a gente precisa, às vezes, fazer uma constelação para entender o nosso sistema particular, por que não pensar também que o mundo precisa também constelar no sentido de reconhecer aqueles que vieram antes de nós, as pessoas que pensaram antes de nós, as pessoas que batalharam para que a gente estivesse aqui hoje, a nível geral. Então, eu vejo isso quando você coloca a questão da educação, os pais que não conseguem controlar os filhos, é uma é um caminho assim onde que tudo é permissível, você pode fazer o que você quer, sem respeitar o ser humano, sem respeitar a vida, sem respeitar aqueles que deram a vida pelo nosso país, por exemplo, pela nossa história. Então, assim, é preciso a gente pensar um pouco nesse sentido, Elo. Eu penso assim, se a gente não resgatar essa questão, a gente vai desconstruir a gente mesmo. E é isso que está é, acontecendo com o ser humano. Ele está se aniquilando. O ser humano, exato. cada vez mais, ele entra na crise do vazio. Uhum, Por isso que a depressão se tornou a doença do século. exato. A perda do sentido. Eu gosto muito daquele escritor Dostoiévski, e ele tem uma frase interessante em um dos seus livros, que ele diz assim, ó, então se Deus está morto, tudo é permitido. Então, em que sentido ele diz isso? Se eu mato aquele que nos deu a lei, então eu faço o que vem na minha cabeça. Exatamente. Mas olha só, que lindo isso que você coloca. Por isso que eu gosto que você tem essa fundamentação muito científica também, além de filosófica, né? Se a gente faz isso com Deus, o que nós somos capazes de fazer com os nossos pais? Com E quem certeza. faz, quem faz isso com os pais? O que pode fazer com seus cônjuges? Entendeu? Justamente. Com seus patrões, com seus empregados. Tudo isso é relacionamento. Então, Sim, sim. eu digo o seguinte, é uma dica até que eu deixo, sabe, padre? Para que as Sim, sim. pessoas façam uma reflexão de como estão os seus relacionamentos. Mas não é só um relacionamento sexual com um homem, com uma Sim, mulher, sim, não sim. é um relacionamento, tô com a casa cheia de amigos, final de semana, não é esse tipo de relacionamento.
sim, Como sim, que eu me sim. relaciono partindo desse princípio divino? Como que Deus está me vendo? Eu estou bem relacionado com Deus, né? Eu Sim, estou, sim. é, eu estou bem relacionado comigo mesmo. Eu me amo, eu me respeito, eu cuido de mim. Só quem Claro, cuida bem de si vai cuidar bem dos outros. Você sabe que esses dias o meu pai falou, eu sempre falo nele porque ele tem 96 anos, né? E eu sim, sim, aprendo sim. muito com ele, aprendi muito com a minha mãe, uma sabedoria infinita. Ele disse assim: não pense que quem não cuida bem de você, quando não cuida bem de si mesmo, vai cuidar bem dos outros. Olha só, ele falou Sim, outra coisa que é muito interessante. Não adianta você pensar que a pessoa que não se dá o valor vai valorizar aquilo que você dá valor para ela. Tudo que você faz para ela invalida, porque ela sim, não se sim. dá o valor. Então, é uma sabedoria, Jesus, que eu vejo assim, como eles não estudaram, eles não fizeram uma faculdade, uma pós-graduação. Então, os nossos ancestrais têm muita sabedoria. E nós precisamos olhar para isso, aprender com eles, às vezes, enquanto dá tempo, né? Claro. Então, quanto mais eu olho para o meu interno, olho para dentro de mim, para o meu interior, seja na hora da prece, na hora da oração, na hora de uma meditação, quanto mais eu Sim. me reconheço, mais facilidade eu tenho para poder dar exemplo para os outros. E hoje nós precisamos de referência. Eu pergunto para cada pessoa, quem é uma pessoa referência para você? Equilíbrio emocional, equilíbrio afetivo, uma pessoa do bem. Sim, Quem é? sim. Então nós precisamos ter essas referências, sabe? Eu lembrei que você falou uma frase na semana passada que você diz assim: às vezes a gente tem que descer daqui do racional para o coração. E é Foi. isso que eu vejo eu digo assim, nos familiares, nas pessoas com mais idade. Eles possuem uma sabedoria que eles aprenderam com a vida. Porque eu digo assim, Exatamente. como que a gente aprende? Às vezes a gente aprende pelas experiências que a gente vive e também pelo conhecimento que a gente adquire na escola. Mas Aham. hoje criou-se uma cultura tão do racionalismo, tão do cientificismo, se eu preciso tocar para crer, e é coisa assim que a gente percebe que as pessoas de mais idade, elas se deixavam levar por uma sensibilidade, por uma intuição muito mais profunda, e essas Uhum. pessoas elas se tornaram mais sábias e nos transmitem tanto conhecimento porque elas falam da alma. Então elas falam Exatamente. daquilo que é sagrado. Elas não falam daquilo que às vezes é vazio, porque hoje o meu pensamento pode estar numa coisa, amanhã pode estar em outra. Então, É. veja, a razão, ela, ela nos leva muitas vezes à dúvida, à confusão, mas o Uhum. coração, aquilo que vem da alma, realmente nos leva a certezas que nos libertam. Então, eu acredito assim, como você está dizendo sobre o exemplo do seu pai, realmente isso é uma sabedoria, um conhecimento que você percebe que permanece na vida. Não é que É. hoje vai ser de um jeito, amanhã vai ser de outro. É Esse uma coisa perpetua. constante, Esse perpetua, não é? justamente. E o Bert Verdade. Hellinger, numa parte do livro, ele diz uma coisa interessante assim, que para ele, o que é o prazer, a realização? Para ele, o prazer, a realização seria aquilo que está ligado à inocência. Então, imagina Uhum. quando você tem na sua tenridade, na infância, aquela pureza de brincar, de ser livre, de se deixar levar por uma leveza da alma. Isso para ele é o prazer, é a realização que tem a ver com a inocência. E ao mesmo tempo ele fala assim, o que é o desprazer que tantas pessoas em tantos relacionamentos questionam? Está ligado à culpa. E a culpa a gente sabe que ela está ligado a algo que nós fizemos ou que a gente deixou de fazer, ou que nos fizeram. Então, assim, eu percebo muito isso na questão relacional. A gente deixa muito de viver a inocência para ficar preso à questão das culpas, às dores, né, que nos vêm, né? Me ocorreu agora, Jesus, Sim, sim, leve. Eu acho que é uma coisa maravilhosa que vai dar para a gente trabalhar também. Eu quero aproveitar e sim, agradecer, tem tantas pessoas mandando mensagem ali, né? De vários sim, sim. lugares. Tem a Silvia lá da Itália mandando beijinho, dizendo que está adorando. A Loriza lá do estado de São Paulo.
A Rosicléia lá de Cascavel, o pessoal de Toledo, olha, você não tem ideia. Quanta gente que está adorando isso, né? Então é muito Bênção. gratificante, uma bênção, né? A gente poder levar isso para tanta gente, não é? E é tão Verdade. gostoso, é tão harmonioso falar com você, porque a nossa fala, ela flui e você tem muita. Como você lê muito, estuda muito, talvez muito mais do que eu, né? Você tem essa fundamentação, tanto científica quanto filosófica. Então, agrega valor naquilo que a gente fala, que a gente está praticando aqui, né? Quando Eu a acho gente tem a boa intenção, a gente sente isso fluir, né? A boa intenção de querer levar misericórdia para as pessoas, levar amor às pessoas. Então, eu acredito que essa é a intenção que flui, né? Olha, o pessoal lá de Roraima, Socorro, a Socorro tá lá mandando beijo, Jason, Blumenau. Você não tem ideia, eu tô agora mais apaixonada ainda para falar mais aqui com eles, viu? Muito Tem lindo, pessoas que viu? estavam perguntando, tinha pessoas perguntando se a live vai ficar disponível. Depois eu vou compartilhar no Facebook, também no YouTube. Então, para quem Ah, está perguntando aí, maravilha, várias pessoas maravilha. eu vi perguntando, né? Vai salvar a live? Vai ser salva sim, pode deixar. Maravilha. Padre, então assim, eu chamo uma hora você de Jesus, porque você é Padre Jesus, né? Então, mas eu gosto Uhum. muito de conversar e a gente pode muito trazer mais vezes, até perguntar para as pessoas qual que é o melhor horário, né? Se é de manhã, à Sim, tarde. Eu me proponho a fazer mais vezes, que seja uma vez por semana, sim, sim, um sim. assunto que as pessoas queiram saber mais, né? Porque a gente tem tanto conteúdo, tanto, tanto, e nós precisamos Claro, multiplicar e levar isso adiante, né? Eu não sei se já está com perto de certeza. terminar, mas assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você por inteiro. Então, as pessoas estão em partes, né, estão no sofrimento, estão na depressão ou nessa ansiedade, não está inteiro, porque ela não está se amando. Tá? E Verdade. é uma máxima de Jesus Cristo, né? Que já falou isso, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quanto mais a gente se ama, quanto mais a gente se cuida, né? Mais possibilidade nós temos de amar os outros. Ó, o Lucas lá de Blumenau também, eu tô adorando, ó. Muito bom. Então, e eles estão encantados. Então, assim, vamos aprender. A gente, você como padre, eu imagino o trabalho lindo que você faz com as pessoas, transformar a mente, tocar a alma das pessoas, não é? E a gente Sim, pode sim. fazer isso muitas vezes se as pessoas aceitam, mas Claro, com certeza. ela tem que criar um propósito, não é só ouvir por ouvir, Sim, entendeu? sim. Tem que ouvir e praticar. Eu tenho falado muito da questão da diferença da inteligência com a sabedoria. Inteligente Sim, todo sim. mundo é. A inteligência é buscar conhecimento, é armazenar, é enriquecer de conhecimento. E a sabedoria é saber usar, praticar o conhecimento. Tá? Sim, Então, sim. às vezes, as pessoas vêm fazer uma constelação, ela acha que a constelação vai ser um milagre. Ela é o Sim, milagre da vida. Tá? O que ela vai fazer depois que ela sai dali? Ela vai levar isso adiante, ela vai ter uma postura sistêmica. A constelação é para isso, é para ter uma postura de vida diferente. Né? sim, É para sim. quando eu olho com um olhar de inclusão. Isso é amor. O Bert, Uhum. quando trabalhou com os Zulus na África do Sul, nos 16 a 20 anos dele lá, que você sabe, Sim, ele praticava, né, eu vejo você. O que é eu vejo você? Virou um exercício, virou um mantra. Né? O eu sim, vejo sim. você é um olhar de inclusão. É o olhar que inclui, o olhar que abraça, não é não é o olhar que julga. E, Sim, sim. infelizmente, a gente vive num campo do julgamento, tá? Que eu olho, se eu não aprecio alguma coisa, eu não incluo, eu excluo. Então, Sim, sim. viver plenamente, viver inteiramente, ser esse ser integral, é você ter esse olhar de amor. Todo mundo você vê, onde você olha, você vê. Né? Então, Sim, sim. saindo do campo do julgamento, nós já estamos com 50% das nossas curas feitas. Não é lindo Sim. isso? Elô, falta 24 segundos para terminar a nossa live. O Instagram avisou. E eu Aham. achei Ah, interessante isso que legal. você falou, bem assim interessante. Aí vem a imagem da mulher adúltera. Jesus não perguntou o que ela fez. Jesus simplesmente acolheu, né? E ofereceu a ela uma nova oportunidade de viver, né? É Isso é verdade. muito Mas interessante.